Defenderemos nossa ilha, custe o que custar. Lutaremos na praia. Bem, obrigado por ter vindo até aqui. Por um momento, para mim, esta ilha, ou senhor, parte dela, foi subjugada. Fortaleza Deus, você está tentando me fazer procriar. Às 7h50 do dia 9 de agosto de 1945, sirenes de ataque aéreo soaram em Nagasaki. No entanto, pouco tempo depois, as sirenes tocaram novamente, indicando que não havia perigo, e as pessoas começaram a sair de seus abrigos para continuar com suas atividades diárias. Os japoneses viram apenas 2 B-29 da Força Aérea dos Estados Unidos da América, número considerado insuficiente para atacar uma grande cidade, e supuseram que era só uma missão de reconhecimento. Às 11h01, uma única bomba foi lançada na área industrial da cidade. A bomba detonou com a força equivalente a 22 mil quilos de dinamite, resultando em uma explosão tão brilhante que foi vista por observadores a mais de 160 quilômetros de distância. A bola de fogo gerou temperaturas acima de 3.900 graus Celsius e ventos de até 960 km por hora, intensificando ainda mais a destruição. Os números exatos são incertos, mas pelo menos 129 mil pessoas morreram no dia ou nas semanas e anos seguintes. 6 dias após o ataque, o Japão se rendeu aos aliados, encerrando o conflito mais destrutivo já registrado, marcado pelos 2 primeiros e únicos ataques nucleares da história. Foi a Segunda Guerra Mundial. É impossível dissecar as causas da Segunda Guerra Mundial sem discutir a ascensão do Partido Nazista na Alemanha e seu líder, Adolf Hitler. Hitler nasceu na Áustria, mas serviu no exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Com a humilhação da Alemanha no fim da guerra, Hitler ficou especialmente amargurado e, como muitos na Europa, temia o avanço do comunismo além da Rússia pós-revolucionária. Em 1919, um ano após o fim da guerra, ele entrou no pouco conhecido Partido dos Trabalhadores Alemães e usou sua habilidade como orador para conquistar apoio. Um ano depois, o partido passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como nazista. Em 1921, Adolf Hitler ascendeu ao cargo de líder do partido e, novamente usando sua personalidade magnética, continuou a conquistar cada vez mais apoio, até que, em 1923, os nazistas estavam confiantes o suficiente para tentar um golpe em Munique e tomar o poder. Conhecido como o Putsch da cervejaria, o esforço fracassou e Adolf Hitler foi preso antes de ser julgado, mas isso só fortaleceu ainda mais a causa nazista. Adolf Hitler aproveitou o julgamento para ganhar mais apoiadores e, mesmo passando um ano preso, onde escreveu Mein Kampf, os nazistas seguiram se fortalecendo na política alemã. Mein Kampf não apenas contou sua própria história, mas também estabeleceu sua visão para o futuro do povo alemão e como ele acreditava que grupos subversivos estavam impedindo-os de alcançar seu destino por meio de medidas como o Tratado de Versalhes, que estabeleceu os termos de rendição da Alemanha. Ele apontou judeus e comunistas como líderes da conspiração internacional que mantinha o povo alemão subjugado após a guerra, destacando as duras condições impostas pelos aliados vitoriosos, dissolução do império e das forças armadas, perda de territórios para novos países no leste e para a França no oeste, além do pagamento de pesadas indenizações. O livro acabou se tornando a Bíblia nazista. Em 1933, o Partido Nazista obteve apoio político e Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Ele logo aprovou leis que transformaram a Alemanha na Alemanha nazista, tornando a suástica símbolo desse novo país.
A perseguição a judeus, ciganos e opositores virou política de governo, enquanto Hitler preparava a Alemanha nazista para cumprir o que via como destino, baseado na raça ariana e em sua liderança como Führer. A história aponta que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Alguns historiadores defendem que ela começou em 1931 com a invasão japonesa da Manchúria, na China. Japoneses explodiram de propósito uma bomba em ferrovia chinesa usada por japoneses para culpar dissidentes chineses. Isso serviu de pretexto para a invasão e ocupação do país pelo Japão até a libertação pelos aliados em 1945. A ocupação japonesa na China foi extremamente severa. Estupro e assassinato eram comuns e frequentemente incentivados pela liderança japonesa. Em Pingfang, nordeste da China, foi criada uma unidade de pesquisa militar com missão especial. Designada como Unidade 731, milhares de civis chineses foram submetidos a experimentos médicos aterrorizantes para criar armas biológicas e químicas, além de cirurgias experimentais, frequentemente sem anestesia para evitar corromper dados. Em 1922, Benito Mussolini e o Partido Nacional Fascista assumiram o poder na Itália. Logo, ele remodelou o cenário político democrático do país em uma ditadura centralizada em si. Mussolini, assim como Hitler na Alemanha, acreditava que seu país tinha um destino e queria construir um novo Império Romano, começando com um grande aumento de suas forças armadas. Ele não tinha medo de usá-las e provou isso quando enviou suas forças para a Abissínia, atual Etiópia, em 1935, para iniciar a construção de seu novo império na África. Se a Manchúria foi a primeira frente de batalha da Segunda Guerra Mundial, a Abissínia foi a segunda. Ao longo dos anos 30, o Partido Nazista de Hitler se consolidou não só na política, mas em toda a sociedade alemã. O povo alemão tinha muito a agradecer ao Partido Nazista, já que eles tiraram o país do desespero da derrota e o revigoraram, prometendo que a Alemanha, em breve, alcançaria seu destino de se tornar uma grande potência novamente. Observadores estrangeiros notaram o apelo de Hitler e muitos passaram a admirá-lo e simpatizar com o Tratado da Alemanha após a guerra. A prova disso foi dada quando Hitler se tornou o Homem do Ano da revista Time. Isso caiu como uma luva para Hitler, que começou a manifestar intenções de recuperar os territórios perdidos no leste e no oeste do país. O primeiro teste de como Grã-Bretanha e França reagiriam à nova Alemanha de Hitler ocorreu em 1935, quando ele instaurou o serviço militar obrigatório e ampliou o exército além do limite do Tratado de Versalhes, mas os aliados não reagiram. Animado com isso, ele então ordenou que suas tropas entrassem na Renânia em 1936. A Renânia foi desmilitarizada em 1925 como zona de segurança para a França, que a ocupou com a Bélgica após a Alemanha não pagar as reparações de guerra. Adolf Hitler havia dado ordens secretas aos seus homens de que, caso encontrassem resistência militar francesa, deveriam recuar, pois a Alemanha ainda não estava em condições de lutar uma guerra. Apesar dos protestos da França na Liga das Nações, precursora da Organização das Nações Unidas, eles novamente não fizeram nada. Em 1937, Stanley Baldwin deixou de ser primeiro-ministro britânico e foi sucedido por Neville Chamberlain. Enquanto isso, a Alemanha seguia se rearmando e buscava recuperar os Sudetos, região de maioria alemã incorporada à Tchecoslováquia após a guerra. Hitler também voltou-se para a Áustria, seu país natal, buscando integrá-la à Alemanha, apesar da proibição do Tratado de Versalhes. Áustria e Alemanha sempre tiveram uma relação quase simbiótica, e os povos de ambos os países viam uns aos outros como primos. A Áustria possuía um partido nazista e, em janeiro de 1938, tentou um golpe semelhante ao de Hitler em 1923. O golpe fracassou, e muitos dos principais nazistas austríacos foram presos. A máquina de propaganda de Hitler entrou em ação, criando uma falsa impressão de que os austríacos estavam se levantando em apoio aos seus nazistas presos.
Em 12 de março de 1938, tropas alemãs entraram na Áustria alegando restaurar a ordem. Em semanas, o governo austríaco sumiu e o país virou a província de Ostmark, da Alemanha. Uma votação sobre a união com a Alemanha afirma que 99% da população apoiou a medida, que ficou conhecida como Anschluss. Tendo garantido sua nação natal sob uma Alemanha maior, Adolf Hitler se declarou o defensor de todos os alemães étnicos na Europa, principalmente daqueles na Sudetenland, deixando claro sua intenção de absorver a região à Alemanha. Uma crise diplomática começou quando, como na Áustria, um partido nazista da Sudetenland exigiu autonomia da Tchecoslováquia. O governo tcheco tentou negociar com os alemães dos Sudetos, enquanto reuniões entre Alemanha, Grã-Bretanha e França buscavam um acordo para a crise, culminando no Acordo de Munique, que deu carta branca às ambições alemãs. Nenhum tcheco estava presente. Primeiro, Hitler tomou a região dos Sudetos e, em janeiro de 1939, invadiu e capturou o restante da Tchecoslováquia em seu primeiro ato de agressão verdadeiramente aberta contra um vizinho. A tomada da Tchecoslováquia preocupou a União Soviética, então liderada pelo paranoico Joseph Stalin. Hitler escreveu em Mein Kampf que lutar em duas frentes foi uma das causas da derrota alemã na Primeira Guerra. Por isso, após antagonizar Londres e Paris, ele foi mais cauteloso com Moscou e buscou manter a União Soviética distante dos conflitos no Ocidente por meio de diplomacia. Em agosto de 1939, o ministro das Relações Exteriores alemão, Joachim von Ribbentrop, se encontrou com seu homólogo soviético Vyacheslav Molotov em Moscou, onde os dois efetivamente dividiram a Europa Oriental em duas, com a promessa de que nenhum dos dois interferiria nas áreas do outro. A União Soviética, com interesses próprios na Polônia e Finlândia, aceitou cumprir o acordo, apesar de ser inimiga ideológica da Alemanha nazista. Mesmo com a cooperação, muitos duvidavam de sua duração. Com a Rússia contida, Hitler mandou invadir a Polônia em 1º de setembro de 1939. A invasão da Polônia foi decisiva para a Grã-Bretanha e França. Sem outra justificativa além de capturar território estrangeiro, Grã-Bretanha e França deram um ultimato a Hitler: retire as tropas ou haverá guerra. A exigência foi recusada e, em 3 de setembro, Neville Chamberlain disse ao povo britânico que estavam em guerra com a Alemanha. A menos que recebêssemos uma resposta deles até às 11 horas de que estavam preparados para retirar imediatamente suas tropas da Polônia, um estado de guerra existiria entre nós. Tenho que lhes dizer agora que tal compromisso não foi recebido e, consequentemente, este país está em guerra. Generais cautelosos da Alemanha alertaram Adolf Hitler de que o país não estava pronto para outra grande guerra europeia. Os planos de rearmamento alemães previam guerra contra a Grã-Bretanha e França em 1945, quando teriam porta-aviões, grandes frotas de submarinos e forças de tanques. Por isso, os generais criaram o estilo de guerra Blitzkrieg. Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, usava tanques e aeronaves em massa para romper linhas inimigas, capturar áreas estratégicas e dividir as forças adversárias, facilitando sua destruição. O principal objetivo era obter uma vitória rápida, evitando uma guerra longa que a Alemanha não suportaria. Ela foi usada primeiro na Polônia, e o exército polonês mostrou-se inadequado para esse novo tipo de guerra. Em menos de um mês, o exército polonês foi destruído, e a Wehrmacht consolidou posições no oeste da Polônia. Enquanto a União Soviética invadia o leste do país em 17 de setembro, como von Ribbentrop concordou, Grã-Bretanha e França praticamente ignoraram isso e focaram na Alemanha. A Polônia deixou de existir como país livre em 6 de outubro de 1939, e a Alemanha nazista agora compartilhava uma fronteira terrestre com a União Soviética comunista. A declaração de guerra da Grã-Bretanha e França contra a Alemanha abalou politicamente a Europa, mas teve pouco efeito além disso.
Bélgica, Holanda e Noruega juntaram-se ao coro de vozes europeias, declarando-se neutras no conflito. Na verdade, parecia haver pouca luta. Grã-Bretanha e França pouco podiam fazer para defender a Polônia, e por isso se prepararam para a ofensiva de Hitler no oeste. Esse foi o início da Guerra de Mentira, um período em que ambos os lados pareciam fazer tudo o que normalmente fariam em uma guerra, exceto a guerra total. Os franceses mobilizaram suas forças armadas para a fronteira, enquanto a Grã-Bretanha criou a Força Expedicionária Britânica, para apoiar a França, repetindo o que fez em 1914. No mar, submarinos e navios de superfície alemães afundaram navios mercantes desprotegidos, enquanto no ar, aeronaves britânicas atacaram navios alemães ou lançaram panfletos sobre a região do Ruhr. Em 9 de setembro, durante uma missão de lançamento de panfletos, bombardeiros Whitley da Royal Air Force invadiram por engano o espaço aéreo belga e foram atacados por caças belgas. Um deles foi forçado a pousar e perderam 2 aeronaves pelo fogo defensivo britânico. No Atlântico Sul, um drama prestes a acontecer se tornaria uma lenda naval. O couraçado de bolso alemão Grafsby estava atacando navios mercantes britânicos, capturando suas tripulações e depois afundando-os. As tripulações eram transferidas ao navio de apoio Altmark para retorno à Alemanha. 3 cruzadores britânicos encontraram o navio alemão na batalha e o danificaram o suficiente para forçá-lo a entrar no porto neutro de Montevidéu, no Uruguai, para reparos. Enquanto estavam lá, os britânicos começaram a inundar os meios de comunicação locais com notícias de que uma enorme armada britânica estava se reunindo para destruir o couraçado de bolso assim que ele deixasse o porto. O capitão alemão soube e, achando a situação desesperadora, afundou seu poderoso navio de guerra. Na verdade, não havia armada, mas o engano salvou potencialmente milhares de marinheiros. Semanas depois, as forças especiais britânicas invadiram o Altmark e resgataram tripulantes de navios mercantes capturados. Todos sabiam que a Guerra de Mentira não poderia durar para sempre, e seria apenas uma questão de tempo até que Hitler atacasse a oeste da França. Enquanto isso, Grã-Bretanha e França decidiram embarcar em uma campanha na Noruega, que na época era um país neutro, mas que, junto com a Suécia, ajudava a fornecer minério de ferro vital para a Alemanha. Os aliados minaram portos noruegueses usados por navios alemães, levando Hitler a enviar tropas em 9 de abril para controlá-los. A batalha pela Noruega só terminou em 10 de junho, quando França e Grã-Bretanha já haviam recuado há tempos, deixando o país sozinho. O desastre na Noruega forçou Chamberlain a renunciar ao cargo de primeiro-ministro em 10 de maio, e após Lord Halifax recusar o posto, ele foi oferecido a Winston Churchill, que, como primeiro Lorde do Almirantado, ainda comemorava o sucesso da Operação Graftbury. Churchill surpreendeu, tinha mais amigos que inimigos no establishment e era popular entre o povo. Ele formou um novo governo com membros dos principais partidos, mas ao fazer isso, suspendeu a democracia britânica por tempo indeterminado. Ele disse aos britânicos que só tinha a oferecer sangue, trabalho duro, lágrimas e suor. Na França, os franceses passaram mais de uma década se preparando para outra guerra contra a Alemanha, construindo a linha Maginot, fortificações na fronteira alemã. Ela foi projetada e construída acreditando que a guerra seria estática, como na Primeira Guerra Mundial, mas isso era um erro fundamental. Ela ia só até o norte da fronteira belga e, apesar da crença popular, não era uma fortificação contínua, tendo várias lacunas onde se achava que obstáculos naturais, como florestas e colinas, dariam proteção. Ela consumiu muitos homens e recursos, fazendo alguns temerem que os franceses apostavam toda a defesa em um único plano. Adolf Hitler analisou a situação e imediatamente viu o que precisava ser feito. Ele simplesmente iria contorná-la passando pela Bélgica e pela Holanda. Assim como o Kaiser antes dele, em 1914, Adolf Hitler deu pouca importância à declaração de neutralidade da Bélgica ou de qualquer outro país, se isso servisse aos seus propósitos. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha invadiu rapidamente Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Depois, avançou para o centro da França.
a linha Maginot apenas deslocou os combates para países vizinhos e facilitou o avanço de Adolf Hitler na Europa. Os alemães invadiram a França, fazendo bom uso de seus tanques e forças aéreas, apesar de estarem em menor número no papel. As forças de tanques alemãs eram tecnologicamente inferiores às dos aliados em 1940, mas suas táticas eram muito superiores. No ar, britânicos e franceses foram superados pelo caça alemão Messerschmitt Bf-109 e sofreram grandes perdas. Mas seria outro avião alemão que ganharia notoriedade durante a batalha pela França. O Ju-87 Stuka era um famoso bombardeiro de mergulho que atacava tanques e pontes com precisão e potência, causando terror nas unidades terrestres. Mais tarde, a aeronave seria equipada com uma sirene em suas asas que criava um uivo aterrorizante quando entrava em mergulho, tornando-a tanto uma arma psicológica quanto um bombardeiro. Para agravar os problemas dos aliados, o rápido avanço alemão e o fracasso da linha Maginot em conter as forças de Hitler fizeram com que, em especial, o moral dos franceses sofresse terrivelmente. Apesar da resistência determinada do exército francês e da força expedicionária britânica, um sentimento de derrotismo rapidamente os dominou. Logo ficou claro que a França cairia e, no Reino Unido, iniciaram planos para evacuar a força expedicionária britânica ao território britânico para defender a Grã-Bretanha de uma invasão que agora parecia inevitável. Batizada Operação Dínamo, uma grande frota de barcos de pesca, lazer e a remo foi reunida na costa sudeste da Inglaterra para cruzar o canal até Dunkerque, onde estavam os remanescentes da força expedicionária britânica e dos exércitos francês e belga. Nesse trecho da costa francesa, tropas britânicas e francesas em Dunkerque estavam cercadas pelos alemães e aguardavam resgate, captura ou morte. Hitler queria enviar tropas para eliminá-los de vez, mas Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, o convenceu de que a força aérea, até então quase imparável, poderia derrotá-los nas praias com menos perdas alemãs. Göring acreditava que, assim, conquistaria o favor de Hitler diante de seus rivais no alto comando nazista. A evacuação iniciou em 27 de maio de 1940, com pequenos barcos indo às praias para resgatar homens que esperavam navios de guerra britânicos. A Luftwaffe alemã bombardeou ferozmente e causou grandes perdas aos britânicos. Pela primeira vez na guerra, a superioridade da Luftwaffe foi desafiada, pois Dunkerque estava ao alcance dos caças vindos da Grã-Bretanha. O mar e o céu viraram um campo de batalha até a evacuação terminar. Quase uma semana depois, em 4 de junho, com impressionantes 338 mil homens resgatados. A evacuação foi vista como uma vitória para a Grã-Bretanha, mas aqueles nos gabinetes do poder sabiam a verdade. A derrota na França custou ao pequeno exército britânico 68 mil homens e grandes quantidades de equipamentos, como artilharia, tanques e veículos, essenciais para repelir uma invasão alemã. Churchill alertou sobre o otimismo após Dunkerque, lembrando que evacuações não vencem guerras. Após o sucesso da evacuação, uma tragédia ocorreria que foi amplamente ignorada pela história. Quando o navio britânico Royal Mail Ship Lancastria tentou escapar do porto francês de Saint-Nazaire, o navio participava da Operação Aerial, que visava evacuar britânicos da França quando, às 15h50 de 17 de junho, foi bombardeado por aeronaves alemãs. O número de homens, mulheres e crianças a bordo é incerto, pois durante a evacuação caótica, todos estavam espremidos nos espaços disponíveis. Estima-se que entre 3 e 6 mil pessoas morreram, sendo o pior desastre marítimo da história britânica. Para ilustrar, até mesmo as estimativas mais conservadoras indicam o dobro de mortos do Titanic. O desastre foi logo encoberto para não afetar o moral nacional. Em 10 de junho de 1940, Mussolini se aliou à Alemanha nazista e declarou guerra à Grã-Bretanha e França, mas as forças italianas participaram de forma simbólica na luta contra a França.
Em 25 de junho de 1940, após 46 dias de combate, as tropas de Hitler derrotaram e ocuparam a França, algo que o Kaiser não conseguiu em 4 anos. A França não foi totalmente ocupada pela Alemanha, mas sim dividida em 2 partes, com a Alemanha ocupando a metade norte e o sul sendo governado pelo governo francês de Vichy, que era essencialmente um fantoche dos alemães. A rendição francesa preocupou Churchill com a chance de a frota francesa ser usada pela marinha alemã para bloquear a Grã-Bretanha. Em um dos atos mais controversos da guerra, em 3 de julho, ele ordenou que a Marinha Real exigisse a rendição dos navios franceses em Mers el-Kebir, Argélia Francesa. Com a recusa, a Marinha Real bombardeou-os, matando 1.297 soldados franceses e afundando ou danificando 8 navios. Com a França devidamente subjugada, Hitler agora estava preocupado com o que fazer com a Grã-Bretanha. Não era do interesse dele destruí-los, pois acreditava que isso só entregaria o Império Britânico aos americanos, que estavam se tornando cada vez mais hostis a ele depois da Polônia. Acreditando que a Grã-Bretanha estava exausta após a queda da França, ele propôs paz, mas Churchill recusou, apesar das baixas chances de repelir uma invasão alemã. Hitler, então, ordenou aos generais que planejassem a Operação Leão Marinho, invasão da Grã-Bretanha. Ao mesmo tempo, a Alemanha, junto com a Itália de Mussolini, se reuniu com representantes do Japão para iniciar negociações para uma aliança que tinha como objetivo enfrentar os Estados Unidos. Isso acabou culminando no Pacto Tripartite, assinado em 27 de setembro de 1940, e marcou o nascimento do que a história agora lembra como as Forças do Eixo. Diferente de outras ações militares alemãs, a invasão da Grã-Bretanha enfrentava o grande obstáculo do Canal da Mancha. A liderança militar de Adolf Hitler considerou que a travessia do canal só seria possível no verão, pois o clima no outono e inverno seria inseguro. Antes, porém, ele precisava eliminar a Força Aérea Britânica, senão suas tropas seriam facilmente atacadas por aviões britânicos durante a travessia nas barcaças. Enquanto a Alemanha fazia seus preparativos para a invasão, Winston Churchill preparava o país para fazer o que fosse necessário para se defender. Documentos desclassificados revelam até onde Churchill iria para repelir Hitler se as forças invadissem a Grã-Bretanha. Ele mandou as forças britânicas usarem armas químicas e biológicas em qualquer desembarque alemão na Grã-Bretanha, afirmando que podiam fazer o que fosse necessário para defender o país. Em 10 de julho de 1940, a Luftwaffe começou a ofensiva para destruir a Royal Air Force. Era o começo da Batalha da Grã-Bretanha, e os alemães ainda confiavam após vencerem rápido na Polônia e Europa Ocidental. Porém, ao contrário dos combates na Europa, a Luftwaffe enfrentava agora uma defesa aérea bem estruturada e integrada, comandada por Sir Hugh Dowding no comando de caça da Royal Air Force. Eles tinham 2 das melhores aeronaves de caça da época, o Hawker Hurricane e o avançado Supermarine Spitfire. O comando de caça cresceu com a chegada de pilotos voluntários da comunidade britânica, França, Holanda, Polônia e Estados Unidos, muitos já experientes em combate em seus países. Nas semanas seguintes, a Royal Air Force enfrentou a poderosa Força Aérea Alemã, sofrendo enquanto a Luftwaffe bombardeava seus aeródromos para destruir sua infraestrutura de apoio. Em 3 de agosto de 1940, tantos aviões alemães atacaram a Grã-Bretanha que Churchill foi alertado de que a invasão havia começado. Mas apesar de muitos danos terem sido causados, a Royal Air Force ainda resistia contra os alemães, que agora contavam com contingentes de aviões italianos. Em setembro, o comando de caças tinha poucos homens e máquinas, mas a produção britânica cresceu, superando perdas, e novos pilotos começaram a se juntar à luta. Porém, os danos aos aeródromos eram mais problemáticos. Hitler, por outro lado, não sabia que a Royal Air Force estava novamente crescendo em força e foi informado por Göring que ela mal conseguia colocar qualquer aeronave no ar. Após bombardeios britânicos em Berlim, em resposta a um ataque acidental alemão a Londres, Hitler ordenou que seus bombardeiros passassem a atacar Londres e outras cidades britânicas, em vez de aeródromos. Ele achava que os ataques de terror abalaram tanto o moral britânico que o país colapsaria, forçando Churchill a se render e evitando a invasão armada. Foi um erro colossal.
o comando de caça se reestruturou e se reorganizou de forma eficaz, e quando Hitler percebeu seu erro, o verão já estava chegando ao fim. O tempo piorava. O comando de caça da Royal Air Force seguia uma ameaça forte, e as defesas do país estavam tão reforçadas que a invasão se tornou inviável. Apesar de capturarem as ilhas do Canal da Mancha, os alemães pouparam a Grã-Bretanha. Como na Primeira Guerra Mundial, o início da guerra na Europa fez os combates se espalharem pelos territórios controlados pelas potências imperiais europeias em outras regiões. A Grã-Bretanha e a França tinham territórios por toda a África, o que despertava a inveja de Mussolini, da Itália. Quando a Itália declarou guerra à Grã-Bretanha e a França em apoio à Alemanha, Mussolini pôde invadir territórios a partir de possessões como Etiópia, Somalilândia e principalmente Líbia, que fazia fronteira com o Egito Britânico. O Egito era crucial para os britânicos devido ao Canal de Suez, que conectava a Grã-Bretanha a possessões como Hong Kong, Índia e ao Oriente Médio rico em petróleo, acesso essencial para ambos os lados. Em 13 de setembro de 1940, forças italianas invadiram o Egito. Com a própria Grã-Bretanha ainda se preparando para uma invasão, coube ao pequeno contingente de tropas britânicas e da Commonwealth estacionadas lá defender uma grande fronteira contra os italianos, que eram numericamente superiores. Inicialmente, os italianos avançaram e capturaram o importante campo de aviação em Sidi Barrani. Quando Hitler cancelou a invasão da Grã-Bretanha, tropas e equipamentos foram enviados ao norte da África sob comando do tenente-general Sir Richard O'Connor. Primeiramente, porém, eles teriam que fazer a perigosa viagem marítima pelo Atlântico Norte e entrar no Mediterrâneo, onde a frota italiana ainda era a força aérea dominante após a rendição da França. Em menor número, os britânicos planejaram atacar a frota italiana no porto de Taranto, usando bombardeiros biplanos Fairey Swordfish obsoletos. Na noite de 11 de novembro de 1940, a força de bombardeiros Swordfish decolou do His Majesty's Ship Illustrious e pegou os italianos completamente de surpresa. O ataque causou graves danos a muitos navios capitais italianos, tirando-os da guerra por meses para reparos e prejudicando seriamente os esforços da Itália de interromper o suprimento ao norte da África. Infelizmente, os britânicos ainda enfrentavam ataques aéreos e submarinos. A tarefa de expulsar as forças italianas do Egito parecia imensa no final da década de 1940 e ainda assim as forças britânicas recém-chegadas conseguiram exatamente isso. Os britânicos retomaram Sidi Barrani e, em 3 de janeiro de 1941, já avançavam para a Líbia. Em 2 meses, uma força britânica composta por apenas 2 divisões inteiras havia avançado 800 quilômetros, destruído 10 divisões italianas e feito 130 mil prisioneiros, além de capturar mais de 1000 tanques e peças de artilharia. A Luftwaffe alemã operando da Itália passou a apoiar as operações aéreas italianas. Mas em terra, os italianos continuaram em desvantagem, com os britânicos capturando o estratégico porto de Tobruk em 22 de janeiro. Certo da derrota italiana, Churchill iniciou planos para ajudar a defender Grécia e Balcãs de invasão alemã e italiana. No entanto, a Alemanha decidiu enviar 2 de suas próprias divisões para ajudar a reforçar as forças italianas no norte da África, que formariam o núcleo de seu corpo africano, sob o comando de Erwin Rommel. Rommel era um líder e estrategista que dominava a guerra de tanques melhor que a maioria dos generais em 1941. Os planaltos do norte da África eram ideais para combates de tanques e Rommel influenciou rapidamente. Ele atacou El Aguila em 24 de março e depois avançou para o leste pela Líbia rumo ao Egito. No entanto, ele não conseguiu retomar Tobruk e, em vez disso, cercou a guarnição britânica lá, que resistiu por impressionantes 240 dias, tornando-se um grande problema para as forças do eixo e prendendo recursos. Em 14 de abril, as forças britânicas e da Commonwealth foram forçadas a recuar até a fronteira e capturaram o general O'Connor e seu substituto, general Niami. No entanto, as forças de Rommel enfrentavam problemas logísticos que Hitler temia serem explorados pelos britânicos.
O combustível era uma preocupação tão grande para os alemães que eles começaram a tentar roubá-lo dos britânicos, o que fez com que as tropas britânicas passassem a chamar seus galões de combustível de jerry cans. Em maio, Rommel teve que parar o avanço em Halfaya Pass, Egito, para reabastecer as tropas. Sob o comando do general Wavell, os britânicos realmente contra-atacaram em junho, esperando cortar o suprimento de Rommel e forçá-lo a se render, mas Rommel foi mais esperto e o ataque fracassou. Ao longo do ano, os britânicos ficaram obcecados em matar Rommel, apelidado de Raposa do Deserto, chegando a enviar um comando para assassiná-lo, mas a missão fracassou. Nos meses seguintes, as linhas de batalha oscilaram, mas os problemas logísticos de Rommel persistiram e pioraram quando Hitler passou a focar em outras frentes. Com Hitler sendo forçado a cancelar a Operação Leão Marinho em 1940, os alemães reconheceram que sua janela para invadir a Grã-Bretanha havia se fechado e que agora seria impraticável tentar outra invasão. A Grã-Bretanha virou a fortaleza britânica, levando Hitler a adotar o cerco, um método medieval de guerra. Hitler sabia que a Grã-Bretanha dependia de suprimentos de guerra, materiais e alimentos de seu império e da América do Norte. Portanto, ele recorreu à sua marinha, a Kriegsmarine, e encarregou-os de cortar esse suprimento vital. Em 1940, a Marinha Real seguia como a frota de superfície mais poderosa do mundo. Apesar de a Alemanha ter navios avançados, como o Tirpitz e o Bismarck, não podia enfrentar a Marinha Real em batalha campal sem ser superada pela maior quantidade de navios britânicos. Assim, a Marinha Alemã usou U-Boots para sitiar a Grã-Bretanha. Os U-Boots do Kaiser mostraram a vulnerabilidade britânica, mas os britânicos pouco aprenderam entre guerras. As táticas para combater os U-Boots mudaram muito pouco, e novas tecnologias como o ASDIC, uma forma primitiva de sonar, ainda não eram predominantes na frota, o que significava que o principal método para detectar um U-Boot era avistá-lo na superfície, recarregando suas baterias ou quando usava o periscópio. As aeronaves eram consideradas ideais, mas o comando costeiro da Royal Air Force tinha aviões inadequados no início da guerra, com pouco alcance, armamento insuficiente e dependência da visão da tripulação para a detecção. A Marinha Real passou a agrupar navios mercantes em comboios para protegê-los e também requisitou traineiras das frotas de pesca britânicas, armando-as para caçar U-Boots. Mesmo assim, os U-Boots provocaram grandes perdas à Grã-Bretanha, enquanto os esforços para destruí-los no mar e bombardear seus estaleiros na França e Noruega tiveram pouco sucesso. Churchill, mais tarde, admitiria que os U-Boots foram a única coisa que realmente o assustou durante a guerra. Os U-Boots precisavam de ajuda para localizar comboios, então a Luftwaffe usou aviões Condor de patrulha para coordenar os ataques. Percebendo isso, a Grã-Bretanha começou a buscar maneiras de destruir essas aeronaves. Como a Marinha Real Britânica tinha poucos porta-aviões no início, criaram navios mercantes com catapulta, chamados Cam-Ships, para proteger comboios. Eram navios mercantes com catapulta para lançar um caça Hawker Hurricane ou Fairey Fulmar contra os Condors ao serem avistados. Era uma missão só de ida, pois não era possível recuperar a aeronave, que pousava forçada ao lado do comboio e o piloto aguardava resgate de algum navio, tornando esse um dos trabalhos mais perigosos da guerra. A necessidade de combater os U-Boats acelerou o avanço tecnológico, principalmente no radar. Os U-Boats precisavam navegar na superfície para carregar as baterias que os alimentavam, e isso geralmente era feito sob a segurança da noite. O radar, já usado contra bombardeiros noturnos, agora era testado contra U-Boats. Em 22 de dezembro de 1941, um U-Boat foi afundado por um avião da Marinha Real à noite. Desde então, os U-Boats podiam ser atacados a qualquer hora e lugar. A situação ficou ainda pior para os U-Boats com a adição de novos equipamentos de aeronaves de longo alcance com radar, o que deixou cada vez menos lugares para eles se esconderem. Ao mesmo tempo, a Itália de Mussolini abriu a campanha no norte da África. As tropas dele abriram outra frente, agora contra a Grécia.
Mussolini se sentia inferior a Hitler na Europa e buscava se igualar a ele. Ele via a Grécia como alvo fácil e passou a pressionar o ditador de fachada Ioannis Metaxas. Em 15 de agosto de 1940, um submarino italiano afundou o navio de guerra grego Elli. As tropas italianas atacaram em 28 de outubro de 1940, mas, como no norte da África, foram repelidas apesar das aparentes vantagens. O ataque italiano aproximou a Grécia do Reino Unido, que buscava aliados após a queda da Europa Ocidental. Isso fez Hitler se interessar pela Grécia e ordenar que seu Estado-Maior planejasse enviar tropas novamente para ajudar os italianos. O problema era que a Alemanha não tinha fronteira terrestre com a Grécia, pois estava bloqueada pela Iugoslávia e pela Bulgária. Hitler pediu que ambos os países permitissem a passagem de suas tropas. A Bulgária concordou, assim como a Iugoslávia, e ambas se juntaram às forças do eixo. A opinião pública na última era fortemente anti-alemã, levando a um golpe e a rejeição de alianças. Indignado, Hitler ordenou que, quando suas tropas invadissem a Grécia a partir da Bulgária em 6 de abril de 1941, elas invadissem simultaneamente a Iugoslávia. Apesar da resistência, a Iugoslávia foi dominada em pouco mais de uma semana. 2 semanas depois, os gregos se renderam, tendo sido dominados pela força combinada dos alemães e italianos. A ajuda britânica pôde fazer pouco para repelir os invasores, e junto com as forças gregas, eles recuaram para a ilha de Creta. Após consolidar sua posição na Grécia, Hitler ordenou a invasão de Creta em 20 de maio, iniciada com um grande ataque de paraquedistas alemães. Após quase 2 semanas de combates, a ilha caiu. Britânicos e observadores em Washington ficaram impressionados com a invasão de paraquedistas, mas Hitler se horrorizou com o alto custo e nunca mais ordenou outra invasão aerotransportada em grande escala. O exército da Alemanha nazista parecia imparável em 1941 e ninguém acreditava mais nisso do que Hitler. Após derrotar os britânicos na Europa continental, França e Grécia, e com Rommel avançando no norte da África, ele decidiu buscar seu objetivo final, destruir a União Soviética. Hitler via a União Soviética como meio de eliminar o comunismo e abastecer seu Reich milenar com terras agrícolas e recursos como petróleo e metais. Os generais alemães alertaram o Führer contra invadir a União Soviética, a menos que Moscou atacasse antes. A Grã-Bretanha seguia inconquistada e ainda enviava bombardeiros à Europa para atacar a indústria alemã. Defender as forças britânicas e da Commonwealth na África exigia recursos que Hitler queria usar contra a União Soviética. Eles achavam melhor enviar tropas para eliminar a resistência britânica na África e depois conquistar as possessões britânicas no Oriente Médio, garantindo petróleo, cortando suprimentos à Grã-Bretanha e pressionando Londres a se render. Mas Hitler estava impaciente, alegando que os alemães não apoiariam uma guerra contra a Rússia após mais anos de combates. Além disso, ele acreditava que o exército soviético era incompetente após seu desempenho ruim contra a Finlândia na Guerra de Inverno de 1939. Se esperasse, a liderança soviética aprenderia com os erros e se tornaria uma ameaça mais credível. Hitler diria: basta arrombar a porta da frente e o edifício russo podre desmorona. Ele desafiou os generais e ordenou o ataque à União Soviética. A Alemanha, na Operação Barbarossa, mobilizou grande força com tropas alemãs, romenas, finlandesas e húngaras, todas já do eixo. O ataque partiu do território polonês ocupado às 3h de domingo, 22 de junho de 1941, envolvendo 3,8 milhões de pessoas em uma frente de 2.900 quilômetros. As forças alemãs eram divididas em 3 grupos de exércitos, norte, centro e sul. O exército soviético recebeu avisos de que os alemães estavam se reunindo para uma invasão, mas Stalin se recusou a acreditar nisso. Nos dias após a invasão, Stalin se fechou em si mesmo, incapaz de compreender o que estava acontecendo, o que deixou seu governo, que estava aterrorizado de agir contra ele após seus expurgos brutais, sem saber o que fazer. O exército soviético teve grandes perdas no início da guerra, e sua força aérea foi quase toda destruída em terra.
As poucas aeronaves que decolavam eram obsoletas ou tinham pilotos mal treinados, tornando-se alvos fáceis para os experientes caças alemães. Os soviéticos também enfrentaram forças anticomunistas que sabotavam e coletavam informações para os alemães. Os combates no leste foram particularmente brutais. Hitler afirmou às suas forças que a guerra contra a União Soviética não seguiria normas civilizadas. Ele prometeu que nenhum alemão seria responsabilizado por atos contra o inimigo. De certa forma, receberam permissão para estuprar, saquear e matar. Com a derrota das unidades soviéticas e o colapso do comando, muitos soldados se renderam e foram levados ao cativeiro, onde existia um plano de matá-los de fome. Após o avanço das tropas, esquadrões da morte alemães passaram a assassinar indesejáveis, como judeus. A rapidez do avanço alemão surpreendeu a todos, até mesmo os alemães. As grandes áreas tomadas pelos alemães viraram um pesadelo logístico e várias vezes eles perderam a iniciativa esperando suprimentos de comida, combustível e armas. Os alemães avançaram pelo leste da Polônia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia e chegaram à Rússia, mostrando-se quase imparáveis. Mas todos sabiam que o maior obstáculo para os alemães se aproximava rapidamente, o inverno russo. Em dezembro de 1941, a neve caía e as tropas alemãs quase tomavam Moscou. Mesmo assim, não tomaram a cidade sitiada e seu avanço parou. A liderança soviética transferiu suas principais fábricas de armas para o leste, fora do alcance dos bombardeiros alemães, permitindo a produção tranquila de tanques e aviões. Eles também estavam recebendo suprimentos da Grã-Bretanha graças aos esforços dos homens nos perigosos comboios do Ártico. A liderança do exército sabia a verdade, embora Hitler ainda acreditasse na superioridade da Alemanha. Eles perderam a chance de destruir rapidamente a União Soviética. Os soviéticos agora estavam engajados, comprometidos e melhor preparados para a guerra de atrito do que a Alemanha. Em Mein Kampf, Hitler havia afirmado que a Alemanha não poderia lutar uma guerra prolongada em duas frentes. No fim de 1941, ele estava envolvido com 3 frentes: Grã-Bretanha no oeste, Comunidade Britânica no norte da África e União Soviética no leste. Enquanto a neve caía sobre os soldados alemães mal equipados na Rússia, uma frota japonesa se aproximava da base americana de Pearl Harbor, no clima tropical do Havaí.